Você não precisa anunciar ao mundo que decidiu reorganizar a própria vida. Não precisa publicar indiretas, justificar mudanças ou pedir permissão para se transformar. A vida interior exige silêncio. E é nesse silêncio que a alma começa a rearrumar seus próprios móveis. Respire profundamente por um instante e permita-se esta verdade. Você não deve explicações a ninguém. Em uma era que vive de exibições e performances, existe uma dignidade esquecida no ato de recolher-se. É no invisível que as grandes mutações acontecem. Carl Jung compreendia que a verdadeira arrumação não começa nas gavetas externas, mas nas fundações psíquicas. Você pode reorganizar sua rotina, comprar agendas, adotar minimalismo. Mas se não tocar na estrutura interna, tudo voltará ao caos. A sombra não resolve sozinha. A sombra exige que você a veja. Este é o primeiro passo: descer ao porão da própria alma e encarar o que vive ali. A sombra não é seu lado mau, é seu lado não iluminado. Tudo aquilo que você reprimiu, raiva, ciúme, ambição, impulsos, fraquezas, vulnerabilidades, se acumula como umidade em paredes antigas. O problema é que a sombra jamais desaparece. Ela vaza para a vida através de padrões repetitivos, sabotagens, explosões emocionais, procrastinação, atração por relações prejudiciais. A desordem externa costuma ser um reflexo direto da desordem interna. Pense em Ricardo. Sempre foi o bom menino, aquele que aprendeu que, para ser amado, precisava agradar. Hoje adulto, ele diz sim para todo mundo e não para si mesmo. É o colega que assume tarefas alheias, o filho que nunca impõe limites, o amigo sempre disponível, mesmo exausto. Por fora, admiração. Por dentro, esgotamento. A vida de Ricardo está desorganizada não porque falta disciplina, mas porque sua sombra está faminta. Ele reprimiu aspectos essenciais: firmeza, raiva legítima, capacidade de impor limites. E como energia reprimida não desaparece, ela se volta contra ele em forma de culpa, ressentimento e doenças psicossomáticas. Arrumar sua vida silenciosamente começa quando você decide observar a si mesmo com honestidade. Quando percebe que a sombra não é inimiga, mas aliada que pede reconhecimento. Quando compreende que a energia que mantém reprimida poderia estar construindo sua vida em vez de destruí-la invisivelmente. E antes de seguirmos, permita-me um convite discreto. Se algo nessa reflexão está despertando em você um sentido de retorno para si, considere se inscrever neste canal e deixar seu like. Assim, você fortalece este espaço interior e continua recebendo conteúdos que conversam diretamente com a sua profundidade. É uma forma silenciosa de dizer a si mesmo: quero continuar essa jornada. A sombra é o primeiro território da arrumação interior, mas enxergá-la não basta. É preciso dialogar com ela, e o inconsciente não fala português. Ele fala em símbolos, imagens, sensações. Ele fala nos seus sonhos. Na próxima parte, vamos entrar nesse terreno misterioso. A linguagem secreta com que sua própria alma tenta orientar sua vida. Você aprenderá a ouvir aquilo que está tentando te guiar há anos, talvez há décadas. E quando ouvir, perceberá que o silêncio nunca foi um vazio, era um convite. Descer ao porão da alma e reconhecer a sombra é apenas o início. Depois desse primeiro encontro, surge um segundo movimento igualmente essencial: aprender a ouvir o inconsciente. Porque a sombra fala, mas não usa palavras. Ela se expressa em uma língua antiga, simbólica, poética. Jung chamava essa linguagem de mensagens do self, pequenas tentativas da psique de orientar você de volta ao seu centro. E a forma mais direta dessa comunicação são os sonhos. O sonho é o palco onde a alma, livre da censura do ego, revela o que você ainda não quer ou não consegue ver. Todas as noites, enquanto o corpo repousa, a
algo dentro de você continua trabalhando, compensando exageros, revelando verdades, mostrando direções. O inconsciente é um arquiteto silencioso, e cada sonho é um recado construído com imagens, símbolos e atmosferas. Não existe sonho inútil, não existe sonho aleatório. Tudo é material psíquico tentando organizar sua vida de dentro para fora. Registrar os sonhos é, portanto, um ato de reverência ao próprio processo de transformação. No momento em que você acorda, antes de olhar o celular, antes de conversar, há uma fresta em que os símbolos ainda estão vivos. É nesse instante que você deve capturá-los. Uma cor, um gesto, uma sensação, um personagem, um cenário, qualquer detalhe importa. O ego, se acordar antes do símbolo ser registrado, dissolve tudo como fumaça. Com o tempo, padrões começam a aparecer. Você começa a perceber que aquele sonho recorrente de perder um voo não é sobre atraso, mas sobre oportunidades internas não vividas. Aquele sonho de ser perseguido não é sobre medo externo, mas sobre uma parte reprimida sua, tentando alcançá-lo e integrar-se. A sala desconhecida dentro de uma casa onírica não é apenas imaginação. É um cômodo psíquico, um aspecto de sua personalidade que está pronto para emergir, mas que você ainda não acessou conscientemente. Veja o caso de Helena, advogada brilhante, respeitada, admirada e profundamente perdida. Sua alma, sufocada por anos de racionalismo e perfeição, encontrou nos sonhos a única forma possível de expressar seu desespero silencioso. No sonho recorrente, ela estava em um palco luxuoso. Sob os holofotes, diante de uma plateia exigente, vestia um vestido feito de recortes de jornais sobre seus sucessos profissionais. O papel começava a rasgar, primeiro discretamente, depois de forma irreversível. E ela ficava exposta, vulnerável, nua. Ela acordava em pânico, coração acelerado, respiração curta. Não entendia por que um sonho tão simbólico podia causar tanto impacto. Mas ao registrá-lo repetidas vezes, algo começou a se iluminar dentro dela. O palco era sua carreira, os jornais eram sua persona, a imagem construída para ser admirada. O rasgo era a revelação. A estrutura que sustentava sua vida era frágil, falsa, colada com expectativas alheias. A alma não queria destruição, queria verdade. É assim que o inconsciente organiza silenciosamente aquilo que o ego insiste em desorganizar. Ele envia recados em forma de metáforas, porque sabe que o símbolo entra onde a lógica não consegue. O símbolo nos atravessa. Ele fala com a alma. Além dos sonhos, existe outra forma poderosa de comunicação inconsciente: a sincronicidade. Sincronicidade não é coincidência, é significado. É quando um evento externo se alinha de forma misteriosa com um estado interno seu, como se a própria realidade piscasse para você. Um livro que se abre na frase exata. Uma pessoa que surge no momento perfeito. Um tema que se repete em músicas, conversas e imagens, no mesmo dia em que você pensa em mudar de rumo. Para o ego racional, isso parece superstição. Para a alma, é orientação delicada, é a vida conversando com você. Existe ainda a intuição, essa voz imediata, quase corporal, que sabe antes que você pense. Mas a intuição exige silêncio. Ela não compete com ruído, com excesso de estímulo, com pressa. Para ouvi-la, é preciso criar pausas no dia, pequenos momentos de interioridade em que a alma finalmente pode ser escutada. Perceba o que tudo isso tem em comum. O inconsciente quer ajudar você a se organizar. A vida quer encontrar forma. O self quer guiar o ego. Mas o ego precisa aprender a escutar. E essa escuta é sempre silenciosa, sempre íntima, sempre honesta. Quando você começa a registrar sonhos, notar sincronicidades e respeitar intuições,
algo acontece inevitavelmente. A verdade sobre você começa a emergir. E essa verdade, muitas vezes, entra em conflito direto com a persona, a máscara que você usa para navegar o mundo. À medida que você aprende a ouvir seus sonhos, suas sincronicidades e suas intuições, inevitavelmente, algo começa a se revelar. Existe uma distância entre quem você realmente é e quem você aparenta ser. Surge, então, um confronto silencioso entre a verdade interior e a imagem que você sustenta no mundo. Esse momento é crucial. É aqui que a máscara social, chamada por Jung de persona, começa a rachar. A persona é útil. Ela permite que você se relacione, trabalhe, participe da sociedade sem expor sua vulnerabilidade crua. É a roupa psíquica que você veste para funcionar entre outros seres humanos. O problema não é possuir uma persona. O problema é acreditar que você é ela. Quando isso acontece, a psique se desorganiza, a máscara endurece, a alma sufoca e a vida perde autenticidade. Muitas pessoas vivem anos ou toda uma existência adaptando-se ao que esperam delas. Tornam-se personagens de si mesmas. O papel desempenhado, o profissional competente, a mãe perfeita, o homem forte, a mulher incansável, se torna uma prisão dourada. Por trás da armadura vive um ser humano cansado, reprimido, com medo de ser visto em sua fragilidade. A sombra cresce, a alma se cala e a pessoa perde acesso ao próprio centro. Marcos é a personificação desse dilema. Executivo admirado, eficiente, estrategista nato. Sua agenda é impecável, seu nome respeitado, sua imagem sólida. Mas quando a porta do apartamento se fecha e o silêncio toma o ar, Marcos experimenta uma espécie de vertigem interior. É como se, de repente, todo o controle evaporasse. O que resta ali não é segurança, é vazio. Ele percebe que organizou a vida externa, mas abandonou completamente a vida interna. Ele acredita ser a própria persona, e isso destruiu sua capacidade de sentir. A desordem que ele acumula por dentro, insônia, ansiedade, desconexão emocional, não é sinal de fraqueza, mas de saturação. O ego, quando vive exclusivamente através da máscara, torna-se rígido demais para se adaptar à vida. O mundo interior, empurrado para trás da cortina, começa a cobrar. A alma exige autenticidade, mas a persona teme perder o aplauso. E essa tensão é o que aprisiona tantas pessoas em jornadas que não pertencem a elas. Arrumar a vida em silêncio, portanto, exige um ato de coragem. Permitir pequenas rachaduras nessa máscara. Não é jogar tudo para o alto, não é renunciar às responsabilidades. É simplesmente admitir consigo mesmo que existe alguém atrás da persona. Alguém que sente medo, dúvida, sensibilidade, alguém que precisa respirar. Quando você concede a si mesmo essa humanidade, uma reorganização profunda começa a acontecer. Imagine-se por um instante sem os papéis que desempenha. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não precisa provar nada? Essa pergunta, simples e devastadora, é o início da verdadeira organização interior. Porque não se trata de abandonar o mundo, mas de deixar que sua vida reflita algo mais real do que uma estratégia de sobrevivência emocional. Pequenos gestos, imperceptíveis aos olhos dos outros, podem desfazer anos de rigidez. Um hobby que você abandonou porque não era produtivo. Uma conversa honesta que você evitou para manter a imagem intacta. Um limite que você precisava impor, mas não teve coragem. Uma pausa que parecia irresponsável, mas que era essencial. Esses pequenos desvios da persona funcionam como frestas por onde sua alma volta a respirar. E agora, antes de avançarmos, permita-se um exercício interior. Se alguma parte desta reflexão despertou algo em você, um incômodo, um reconhecimento, uma memória esquecida, compartilhe nos comentários uma palavra que represente o que você está sentindo agora.
Pode ser uma palavra simples, quase secreta, que apenas você entende. Isso marcará o momento em que sua jornada deixou de ser teórica e começou a se tornar vivida. A aproximação com a sombra e o afrouxamento da persona criam uma tensão interna que não deve ser eliminada. Pelo contrário, é dessa tensão que nasce o crescimento psicológico. A psique não busca unilateralidade, busca equilíbrio. E esse equilíbrio exige que você reconheça os opostos que vivem dentro de si. É nesse ponto da jornada que surge um dos ensinamentos mais profundos de Jung: a integração dos princípios internos do masculino e do feminino, conhecidos como ânimos e ânima. Esta integração não tem relação com gênero, mas com aspectos estruturantes da alma humana. E será isso que começará a reorganizar sua vida em níveis que você nunca imaginou. A seguir, vamos aprofundar essa dança interior. O encontro entre seus opostos, o diálogo silencioso entre força e sensibilidade, lógica e intuição, ação e contemplação. É aqui que a vida começa a ganhar estabilidade real. Quando a persona começa a se flexibilizar e a sombra passa a ser reconhecida, algo novo surge no interior. Uma tensão viva, pulsante, que não é erro, mas sinal de crescimento. A psique funciona como um sistema de equilíbrios delicados, e Jung descobriu que o verdadeiro amadurecimento só acontece quando aprendemos a sustentar a coexistência de opostos dentro de nós. Não somos feitos para viver apenas em um polo, somos feitos para dançar entre eles. A vida moderna, no entanto, nos ensinou a escolher unilateralidades. Seja forte e jamais fraco, seja racional e jamais emotivo, seja produtivo e jamais contemplativo, seja objetivo e jamais sensível. Cada exigência dessa tira de nós uma dimensão inteira da alma. Quando um desses aspectos é reprimido, a sombra cresce. A psique se torna rígida, inflexível, fragmentada, e a vida começa a desmoronar não porque falhamos, mas porque nos tornamos unilaterais demais. Jung apresentou ao mundo dois conceitos essenciais para entender essa dinâmica: ânima e ânimos. Eles não são traços de gênero, mas forças arquetípicas presentes em todos nós. A ânima representa tudo o que é sensível, intuitivo, receptivo, criativo, emocional. O ânimos representa tudo o que é firme, estruturado, lógico, analítico, direcionado. Quando um desses princípios domina ou é reprimido, a psique perde o eixo. Pense em Léo, um artista profundamente conectado à sua ânima. Ele cria com facilidade, sente intensamente, percebe nuances que passam despercebidas para a maioria. É emotivo, expressivo, imaginativo, mas sua vida prática é um caos. Ele perde prazos, se desorganiza financeiramente, troca projetos no meio do caminho, vive relações intensas e instáveis. Falta-lhe o ânimos, a capacidade de estruturar, de manter disciplina mínima, de transformar inspiração em obra concretizada. Não se trata de corrigir Léo, mas de devolver-lhe o equilíbrio que o tornaria um artista inteiro, não apenas um sensível à deriva. Agora, observe Helena, no outro extremo do espectro. Ela é uma manifestação impecável do ânimos, estratégica, objetiva, articulada, admirada por sua clareza e força mental. Mas, emocionalmente, Helena é rígida. Trata sentimentos como problemas a serem resolvidos. Analisa pessoas como se fossem casos jurídicos. Tem dificuldade em se permitir vulnerabilidade, espontaneidade, profundidade afetiva. Sua ânima, sufocada há anos, clama por espaço. Ela não precisa abandonar sua força. Precisa equilibrá-la com a delicadeza interna que também faz parte de sua natureza. Integrar opostos não é meio termo, não é criar equilíbrio morno, é reconhecer a totalidade que existe dentro de você. É admitir que pode ser racional sem amputar a sensibilidade e sensível sem perder a firmeza.
É descobrir que a vulnerabilidade pode ser uma fonte profunda de força e que a força, quando amadurecida, se torna proteção e não agressão. O equilíbrio interior acontece quando você descobre que não precisa mais escolher entre polos. Você pode ser profundo sem perder clareza. Pode agir com decisão sem perder a conexão com o que sente. Pode acolher sua dor sem se tornar refém dela. Pode ser introspectivo sem se isolar do mundo. Todas as grandes almas da história eram capazes dessa dança entre masculinidade e feminilidade psíquicas, não por questões sociais, mas porque encontraram dentro de si um eixo estável que nasce do reconhecimento dos opostos. Essa integração é uma das formas mais profundas de arrumar a própria vida, porque o caos interno, muitas vezes, surge justamente do conflito entre partes suas que nunca dialogaram. O ego quer uma coisa, o corpo quer outra, a alma outra ainda. E você tenta guiar a vida como quem tenta conduzir uma carruagem com cavalos correndo em direções opostas. Integrar os opostos é, portanto, alinhar essas forças, não para controlá-las, mas para permitir que avancem na mesma direção. Quando essa dança começa a acontecer, surge uma espécie de estabilidade silenciosa. Você deixa de ser reativo e passa a ser responsivo. A vida deixa de te empurrar como uma correnteza caótica, e você começa a navegar por ela com uma sabedoria que não vem de fórmulas, mas da experiência profunda de ser inteiro. E é justamente essa inteireza que abre o próximo portal da jornada. A descoberta do propósito interno, da razão de ser, daquilo que Jung chamou de individuação. A individuação é o movimento mais importante da alma. É o caminho pelo qual você se torna aquilo que, em potencial, já era desde o início. E é aí que a organização da vida atinge seu ponto culminante. Não se trata mais de apenas consertar o caos, mas de construir um destino. A integração dos opostos abre uma clareira interior onde algo completamente novo pode emergir. É nesse espaço que começa a surgir uma pergunta que acompanha toda a alma sincera. Para que estou aqui? Não no sentido moral ou social, mas no sentido existencial mais profundo. Jung chamou esse movimento de individuação, o processo pelo qual a semente que você é se torna aquilo que nasceu para ser. A individuação é o eixo da psicologia junguiana. Não é um projeto intelectual, nem um esforço de autoaperfeiçoamento motivacional. É um chamado que vem do self, essa instância maior da psique, que não é o ego, mas a totalidade que o contém. O ego olha o mundo e tenta se adaptar. O self olha a alma e tenta fazê-la florescer. A individuação é a ponte entre esses dois mundos. Muitos confundem individuação com individualismo, mas eles são opostos. O individualismo grita: sou melhor que os outros, quero me destacar, quero ser visto. A individuação, ao contrário, sussurra: quero ser fiel ao que sou, mesmo que ninguém veja. O individualismo se esforça para impressionar. A individuação se esforça para revelar a verdade interior. Jung descrevia o processo usando a metáfora de uma bolota. Dentro de uma pequena semente existe todo o potencial de um carvalho centenário. Não está escrito nela que deve ser pinheiro, ou roseira, ou eucalipto. Ela tem uma vocação silenciosa inscrita em sua própria estrutura. Assim também é a alma humana. Cada um de nós nasce com potenciais que não são fabricados, mas descobertos. A desordem da vida muitas vezes surge quando você tenta ser uma árvore que não é sua. O caminho da individuação, portanto, consiste menos em adquirir algo e mais em remover o que impede esse crescimento. Medos herdados, mandatos familiares, expectativas sociais, feridas antigas, personagens que você interpreta para caber em espaços que não pertencem à sua natureza.
Cada peça desse quebra-cabeça precisa ser retirada para que o self possa emergir. É nesse ponto que a história de Helena volta a ser reveladora. Depois de registrar sonhos, de reconhecer sua persona, de sentir a pressão entre opostos internos, ela começou a experimentar um chamado estranho, discreto, quase infantil, a vontade de pintar. Uma vontade que não fazia sentido para seu ego disciplinado, muito menos para sua carreira jurídica consolidada. Mas era uma vontade insistente. A alma persistia. Ela tentou ignorar. Depois tentou racionalizar, mas o chamado continuava. Até que um dia, sem anunciar a ninguém, comprou algumas telas e tintas baratas. Não para mudar de vida, não para expor, não para mostrar, mas para ouvir. E naquele ato silencioso, quase trivial, algo aconteceu. Um espaço interno se abriu. Uma porta que ela não sabia existir se entreabriu. A alma finalmente encontrou passagem. Ao pintar, Helena não estava realizando um hobby. Estava realizando uma reconexão. O self encontrou nela uma brecha para se expressar. E, curiosamente, sua vida externa começou a mudar sem que ela planejasse nada. Sua criatividade aumentou no trabalho. Seu olhar se tornou mais sensível. Ela passou a resolver conflitos com mais leveza. Suas relações se tornaram menos defensivas. Era como se uma parte da alma, antes sufocada, finalmente respirasse. Esse é o poder silencioso da individuação. Não se trata de abandonar sua vida, mas de permitir que sua vida reflita quem você realmente é. Não se trata de renunciar ao mundo, mas de ajustá-lo ao seu eixo interior. A vida se organiza quando o ser se organiza. E quando você se alinha com o que é verdadeiro, uma força maior começa a fundar seus passos. A individuação, porém, não é um caminho linear. É uma espiral. Às vezes você avança, outras vezes retorna ao mesmo ponto, mas com um novo olhar. É um processo de morte e renascimento. Morrem as velhas imagens, morrem os velhos pactos internos, morrem as velhas personagens. E algo mais essencial emerge no lugar. Mas esse processo exige algo que o mundo raramente oferece: proteção, tempo, espaço, silêncio. A individuação não pode florescer em terreno caótico, nem sob a luz implacável das expectativas externas. É nesse ponto que surge o sexto princípio junguiano, a criação do seu temenos, o espaço sagrado onde sua transformação pode acontecer sem ser interrompida. E é sobre isso que aprofundaremos a seguir, como construir física e psicologicamente o templo interior que permitirá que sua alma encontre caminho. Nenhuma jornada interior floresce sem um espaço de proteção. A alma, tal como uma semente delicada, não germina sob holofotes, barulho ou pressa. Jung sabia disso quando trouxe para a psicologia moderna um conceito ancestral: o temenos. Na Grécia Antiga, o temenos era um recinto sagrado, um espaço separado do mundo comum, onde as forças divinas podiam ser encontradas sem interferência. Era uma fronteira simbólica entre o profano e o sagrado. Na psicologia junguiana, o temenos é esse mesmo espaço, só que aplicado à alma humana. É o lugar interno e externo onde você se encontra com o self. Um templo discreto, íntimo, silencioso. Um ambiente onde a transformação pode acontecer sem ser esmagada pelo ruído do mundo. A arrumação da vida, em seu sentido mais profundo, depende desse território. O temenos físico pode ser simples: uma poltrona ao lado da janela, uma mesa com um caderno e uma caneta, um canto da casa onde você acende uma vela ou deixa um objeto significativo. Não importa o tamanho ou a estética, o que importa é a intenção. Aqui eu me encontro comigo mesmo. A psique percebe essa intenção e responde a ela. Aos poucos, esse canto se transforma em um espaço sutilmente diferente do resto da casa. Um espaço onde a alma sabe que pode falar.
Mas não é somente o ambiente que importa. O T- também é temporal. Um horário reservado, protegido, silencioso. Pode ser 10 minutos ao amanhecer, um intervalo no meio da tarde, um momento antes de dormir. Quando você reserva tempo para si, está dizendo ao inconsciente: a sua voz importa. Isso cria um campo interno, onde sonhos podem se revelar com mais clareza, onde intuições encontram passagem, onde conteúdos reprimidos surgem com menos resistência. Há também o T- psicológico, talvez o mais essencial. É o conjunto de fronteiras que você estabelece para preservar seu espaço interior. É a escolha de não se dispersar em conversas vazias, de não consumir conteúdos que drenam sua energia, de não se envolver em conflitos que nada têm a ver com sua jornada. É aprender a dizer não para o excesso, para o ruído, para o que invade sua paz. Não por isolamento, mas por cuidado. Sem esses limites, o processo de individuação se perde. A alma não compete com o barulho. O self não grita, ele sussurra. E quem vive em constante turbulência interna e externa jamais escuta seus sussurros. É por isso que tantas pessoas sentem um chamado, mas nunca conseguem seguir. Não lhes falta desejo, falta espaço. Pense no escultor que tenta trabalhar em meio a uma multidão barulhenta. Ele não consegue ouvir o som do cinzel tocando o mármore, não percebe as nuances da matéria, não sente a presença da obra que quer nascer. Assim também é com você. A alma é a obra, o self é o escultor, e você precisa fornecer o ateliê, o T-, onde essa relação pode florescer. Com o tempo, algo muito profundo acontece. O T- se torna um símbolo. Ele deixa de ser apenas um lugar ou um horário e passa a ser uma postura interior. Você caminha com mais silêncio. Observa antes de reagir. Age com mais presença. Sente antes de impor. Aprende a ouvir as pequenas vibrações do seu próprio ser. É como se uma parte de você, mais antiga, mais sábia, mais paciente, finalmente tivesse espaço para se expressar. Esse espaço sagrado protege a transformação. Protege seus movimentos internos mais sutis. Protege a incerteza que antecede o crescimento. Protege o medo que surge quando você deixa para trás velhas identidades. Protege o tempo necessário para que novas raízes se aprofundem. O T- é o berçário da alma. E agora, antes de seguirmos para o próximo ponto dessa jornada, permita-se uma pequena contemplação interior. Em que lugar da sua vida existe, ou poderia existir, esse território sagrado? Que canto, que pausa, que silêncio poderia se tornar seu templo discreto? Se quiser, compartilhe nos comentários uma palavra que represente o espaço que você deseja criar para si. Uma palavra simples, simbólica, uma âncora para o seu próprio processo. O T- é o alicerce, mas a obra que nasce dentro dele é muito maior. Na próxima etapa, vamos explorar aquilo que se manifesta quando a alma finalmente encontra proteção. A construção da sua catedral interior, o espaço simbólico onde luz e sombra, razão e imaginação, força e fragilidade se reunificam para sustentar a vida que você nasceu para viver. Quando o T- está estabelecido, seja ele um canto da casa, um horário protegido ou uma postura interior de silêncio, algo começa a mudar de modo quase imperceptível, porém decisivo. A psique, antes comprimida pelo ruído externo e pelas exigências da persona, começa a se expandir. A alma encontra espaço para respirar, e aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar forma. O T- é o terreno fértil, onde sementes há muito adormecidas podem, enfim, germinar. É nesse ponto que um novo tipo de clareza surge, não como resposta intelectual, mas como presença. Uma consciência silenciosa que observa o movimento da vida sem se perder nele.
Você começa a perceber que seus pensamentos já não correm tão desordenados, que suas emoções não transbordam com a mesma violência, que os impulsos que antes te dominavam agora chegam mais brandos, como visitantes que você sabe acolher ou dispensar. A alma começa a organizar o mundo interno com uma precisão que o ego jamais conseguiu alcançar. Esse processo não é linear, não há garantias, não há perfeição. O interior humano é feito de camadas e cada uma delas se revela no momento certo, às vezes com suavidade, às vezes com estrondo. Mas o que antes parecia caos, agora se apresenta como um ciclo natural. A expansão, o recolhimento, o avanço, a pausa, a dúvida, o vislumbre. Você começa a confiar mais nesses movimentos porque percebe que eles não são acasos, mas ritmos profundos da própria psique, tentando equilibrar luz e sombra, consciência e instinto. Aos poucos, uma espécie de catedral invisível começa a se erguer dentro de você. Ela não é perfeita, não é simétrica, não é feita para impressionar, é feita para sustentar. Cada gesto de honestidade consigo mesmo coloca uma pedra nessa estrutura. Cada sonho anotado acende um vitral. Cada limite saudável desenha uma parede firme. Cada intuição respeitada cria uma janela por onde entra um novo tipo de luz. Essa catedral interior não é uma metáfora poética. Ela é um símbolo vivo da sua integração psíquica. E talvez, sem perceber, você comece a notar mudanças externas que parecem espontâneas. Relações antigas se transformam. Prioridades mudam. A pressa perde o apelo. Algumas pessoas se afastam naturalmente. Outras se aproximam como se sempre estivessem previstas. A vida externa começa a reorganizar-se de acordo com a vida interna. Isso não acontece porque você forçou o mundo a mudar, mas porque você mudou o eixo a partir do qual se relaciona com o mundo. Quando o centro se altera, tudo ao redor encontra nova posição. É nesse estado que uma força antes desconhecida começa a emergir. A força tranquila. Não é a força do controle, nem do esforço exaustivo. É uma força que nasce do alinhamento. A força de quem não precisa gritar, porque está em paz com a própria direção. A força de quem não se perde em comparações, porque reconhece que seu caminho é singular. A força de quem deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com consciência. Essa força é uma das marcas da alma que encontrou seu próprio eixo. Mas junto dessa força vem também uma suavidade inesperada. Uma capacidade de olhar para si com mais compaixão, de não se punir pelos tropeços, de entender que o crescimento humano não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso, cheio de curvas que revelam paisagens que você não veria se tudo fosse plano. A suavidade não é fraqueza, é maturidade. É perceber que a alma também precisa de descanso, de contemplação, de pausas, onde o silêncio faz o trabalho que a mente não consegue fazer. O mais fascinante é que nesse ponto você já não está mais tentando arrumar a vida como quem organiza objetos fora de lugar. A arrumação torna-se consequência natural da sua profundidade. É como se a vida, antes dominada pelo caos, começasse espontaneamente a encontrar seus próprios contornos. Há menos resistência, menos luta, menos insistência em controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio. Surge um tipo de confiança interior que não depende de garantias externas, uma confiança que diz, mesmo sem saber o próximo passo, eu sei que posso caminhar. Esse estado não é permanente. A catedral interior é viva e tudo o que é vivo se transforma. Mas uma vez construída, ainda que incompleta, ela se torna seu lugar de retorno. Sempre que o mundo te dispersa, você sabe onde reencontrar seu eixo. Sempre que o medo te visita, você sabe onde repousar sua coragem. Sempre que a dúvida se ergue como uma nuvem pesada, você sabe onde buscar a luz que atravessa as frestas da alma. E é desse lugar interno, estável, silencioso,
profundo, que nasce a etapa final da jornada. A capacidade de transformar o silêncio interior em direção, propósito e destino. Não como um ideal abstrato, mas como um modo de existir. É essa etapa que exploraremos a seguir, quando o silêncio deixa de ser apenas refúgio e se torna caminho. Ao chegar a este ponto do caminho, você percebe que o silêncio não foi um destino, mas uma travessia. Ele abriu espaço para que sua sombra falasse, para que sua alma sussurrasse, para que a persona cedesse, para que seus opostos internos dançassem, para que seu propósito emergisse e para que um templo interior se erguesse. Toda essa jornada silenciosa, paciente e profundamente humana construiu dentro de você um novo centro, um eixo capaz de sustentar sua vida com autenticidade. Organizar a vida, então, deixa de ser um esforço desesperado para controlar o mundo. Torna-se um movimento natural que nasce de dentro. A alma encontra seu ritmo, e o ritmo da alma reorganiza tudo ao redor. O que antes parecia caos se revela como matéria-prima para uma transformação mais profunda. O que antes parecia fraqueza torna-se ponte para uma força mais madura. O que antes era ruído se converte em direção. A verdadeira organização interior não é uma conquista abrupta, é um lento amadurecimento. É a coragem de escolher o que é verdadeiro mesmo quando ninguém está olhando. É a consciência de que pequenas práticas silenciosas, anotar um sonho, reconhecer uma emoção, respeitar um limite, criar um espaço sagrado, tem mais impacto na vida do que qualquer grande decisão tomada sob pressão do ego. É nesse terreno que a vida encontra estabilidade. E com essa estabilidade surge uma nova maneira de caminhar. Você começa a notar que seu passo muda. Ele não acelera para acompanhar o mundo, ele encontra seu próprio compasso. As comparações perdem força, a necessidade de provar algo a alguém se dissolve. A urgência de ser perfeito cede espaço para o desejo de ser inteiro. Você percebe que cada fragmento antes reprimido, cada sombra, cada impulso, cada fragilidade, agora compõe uma harmonia interna que torna sua presença mais serena, mais densa, mais real. A vida, então, faz algo curioso. Ela responde. Pessoas que antes não te viam passam a te enxergar de maneira diferente. Oportunidades que pareciam impossíveis começam a aparecer. Caminhos antes invisíveis se revelam com espontaneidade. Não porque você forçou, mas porque sua vibração mudou. O mundo externo se reorganiza quando o mundo interno encontra ordem. Esse é o ponto central da psicologia junguiana. A transformação verdadeira flui de dentro para fora. Não é performance, não é máscara. Não é estratégia social, é gravidade da alma. Quando você se torna mais inteiro, a vida ao redor se ajusta. Quando você se torna mais verdadeiro, o que é falso se desfaz. Quando você se torna mais consciente, o que era caótico encontra seu lugar. Mas nenhuma jornada interior se encerra, ela apenas muda de forma. O silêncio inicial que serviu como portal agora se transforma em um modo de viver. Não é mais um silêncio de isolamento, mas de profundidade. Não é mais um silêncio que protege uma alma frágil, mas que sustenta uma alma madura. É a quietude daquele que encontrou seu centro e já não precisa do ruído para se sentir vivo. Sempre haverá sombras a integrar, sonhos a decifrar, limites a ajustar, partes internas a reconciliar. A individuação não tem fim, e é justamente isso que a torna sagrada. Cada etapa revela uma nova paisagem do seu ser. Cada avanço modifica a sua história. Cada escolha consciente aproxima você daquilo que Jung chamava de totalidade. E ao olhar para trás, você percebe que toda a jornada começou com um gesto simples: escolher o silêncio. Não o silêncio da fuga, mas o silêncio da coragem. O silêncio que limpa o terreno, que abre espaço, que devolve o eixo,
que revela o que sempre esteve ali, esperando. Um silêncio que agora vive em você como uma fonte inesgotável de lucidez. Se algo dentro de você se reorganizou enquanto ouvia estas palavras, mesmo que discretamente, honre esse movimento. Ele é seu. Ele é o início de uma vida mais alinhada, mais autêntica, mais profunda. E antes que você parta para a sua própria caminhada interior, deixe um convite leve. Se este conteúdo tocou algo em você, deixe seu apoio com um like e siga o canal para continuar caminhando por essas reflexões. Assim, você fortalece este espaço silencioso que estamos construindo juntos. Um espaço dedicado à alma, à consciência e à transformação profunda. Afinal, toda mudança verdadeira começa assim, em silêncio. E continua quando você decide permanecer fiel ao que descobriu dentro de si.